Monique, vem cá, fala pra gente, nos ensina, dê a essas mulheres o privilégio que você já me deu. E seja muito bem-vinda, de verdade, gente. Tudo os primeiros passos que eu dei nos conhecimentos sobre feminilidade. Lohane foi com Simone Quaresma e eu fui com Monique Tavares. Então, na igreja que nós congregávamos antes, né? Ela estava liderando o grupo de mulheres e nos deu, né, Suelen? A Amanda está aqui também, Ju está aí. A gente teve o privilégio de, quando poucas igrejas aqui em João Pessoa falavam e faziam rodas de mulheres para conversar sobre feminilidade bíblica, Monique nos deu o privilégio de aprender sobre isso. Então, hoje tem muita gente que já está falando, né? Mas há um tempo atrás, não. Então, quero agradecer por você ter nos aceitado o nosso convite e dizer que estamos dispostos a aprender, Monique. Amém. Deixa eu colocar o pedestal para tu. Vou tentar usar o pedestal. Vou tentar. Boa tarde, gente. Espero que não seja uma propaganda enganosa, né? Essa menina é uma jornalista, entendam isso. Tá tudo implícito. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não gosto de usar o microfone assim, mas eu vou tentar. Porque eu sou um pouco desastrada. Ok. Então, boa tarde, queridas. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Porque, como Maria disse, assim, era tão pouco esse assunto falado assim, sobre as mulheres. Eu achei tão interessante. Eu esqueci teu nome, Lohane? Quando ela falou como foi que ela começou a trabalhar, assim, a estudar sobre mulheres. É bem parecido comigo, só que, assim, eu sou uma pessoa de pensar muito e eu comecei a imaginar uma situação. O meu marido, ele pastoreava a comunidade CRE e antes da comunidade CRE era Nação Santa. E ele dizia assim: Monique, se apega a essas mulheres. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou conversar com mulher, meu Deus do céu? Mulher só quer conversar de maquiagem, mulher só quer conversar. Eu não quero, eu gosto de falar da Bíblia. Eu gosto das conversas, assim, de debate. Eu gosto dessas coisas. Mulher que vai falar de oi, queridas. E eu gosto de falar de coisas interessantes, mais interessantes. Mas, enfim, foi dando procedimento e ele falando, e eu, meu Deus do céu, não tem jeito. Mas aí isso me levou a pensar uma coisa. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu chegasse no céu e o Senhor me perguntasse assim: Monique, você cumpriu o seu papel? Aí eu disse, claro. Né? Através da Bíblia, através dos cultos, através dos momentos em que eu estou presente, assim, que tem a ver com a palavra do Senhor. Eu estou ali servindo ao Senhor, eu estou ali no louvor às vezes com as crianças. Então, claro que eu servi. Aí eu pensava assim, mas e se ele perguntar? Não, um papel referente à mulher. Aí eu parei e pensei, existe uma coisa diferenciada para mim? Foi quando eu caí, essa ficha caiu na minha cabeça e eu entendi, caramba, eu sou mulher e eu não sei o que a Bíblia fala sobre mim. E eu me desesperei, porque eu poderia estar fazendo tudo errado. Então isso me levou, primeiramente, o meu esposo, no meu juízo, e em segundo lugar, realmente eu entendi que eu sabia de algumas poucas coisas, mas sobre mim mesma, como mulher, eu não sabia. Então eu comecei a estudar, e na nossa comunidade, na comunidade CRE, eu estou muito feliz, porque tem algumas pessoas que eram dessa comunidade aqui. Levanta a mão, por favor. Tá vendo? Estou feliz porque tem essas pessoas aqui. Eu estou feliz porque algumas amigas minhas de berço estão aqui. Berço cristão, levanta a mão, por favor. E eu estou muito feliz porque as irmãs da IPBE estão aqui, algumas. Levanta a mão, por favor. Olha que coisa boa. E também estou feliz porque a confraria está aqui. Eu sou muito feliz por esse evento. Pude participar poucas vezes, porque quando a gente tem filho, complica um pouco. Mas, assim, se eu pudesse, eu participaria todo mês, né? Então, fica a dica para vocês que não sabem. Se Deus perguntar para você o que você deve fazer como mulher e você não sabe, então vá para a confraria, que as meninas vão te explicar e você vai aprender junto e você também vai ensinar. Amém? Então, esse tema providência divina, eu achei uma definição
para falar a verdade, existe uma definição do Catecismo de Westminster, mas existe uma definição dessa definição mais destrinchada, e eu vou ler ela para vocês. Eu não vou me deter a explicar o que é providência, porque isso Lucas já fez, mas eu vou pegar uma passagem bíblica e a gente também vai ver essa providência nessa passagem, tá certo? Mas eu vou ler. Providência divina é Deus agindo como Deus, exercitando a sua preservação e o seu governo e também a sua cooperação. Tudo isso guiado pela bondade paternal, de tal maneira que Ele ordena todas as coisas para servir o seu conselho e o da sua vontade e para a sua glória, como também para o bem do crente. Então, nós estamos vivendo em dias onde existem filosofias que permeiam as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa vida. E uma delas é o existencialismo, o individualismo, cadê outra aqui que eu coloquei? E o hedonismo. Então, o que significa isso? Significa que nós, seres humanos, paramos tudo e pensamos, eu sou muito importante. Então, tudo que eu faça é para me satisfazer. Se eu estou em algum momento, em alguma situação que eu não estou bem, então eu devo sair dessa situação. O importante sou eu, o importante sou eu, o importante sou eu. O importante é minha satisfação, o importante sou eu. Né? E a gente está vivendo essa filosofia. E o interessante é que dentro da igreja nós temos essa filosofia também. Porque a filosofia é uma coisa muito interessante, gente. A filosofia, ela vai adentrando sem ninguém ver. Ela vai nos cercando e a gente não percebe. Não é assim, a partir de agora vamos viver o individualismo. Começou. Não é, ela está entre nós. E na igreja do Senhor, esse eu está muito focado. Muito focado. Como, Monique? Quando uma igreja existe para acabar o seu sofrimento. Quando a igreja existe por causa de você. Quando você vem para a igreja para sanar a sua dor, só para isso. Quando você vem aqui só para se satisfazer. É um lugar bom, eu vou para a igreja porque é um lugar bom. Eu tenho amigos legais, eu vou para lá, eu curto muito, tal. Ou seja, Deus é uma segunda, terceira. Não, o bom é que eu me sinto bem aqui. Então, vocês já ouviram esse discurso? Dentro da igreja? Então é a filosofia individualista, hedonista, existencialista e vários outros istas que existem, que está tão dentro de nós e a gente não percebe. Né? E o que acontece? Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com providência divina? O que tem a ver com providência divina é o seguinte, é que a partir desse momento que existe dentro da igreja essa filosofia, aquelas pessoas que estão começando a retornar aos rudimentos bíblicos, que estão voltando aos conhecimentos da reforma, que estão voltando a ter esse conhecimento, elas estão percebendo que isso está errado. Que o nosso foco é Deus. Deus tem que ser glorificado, né? E aí o que está acontecendo? Tem esse existencialismo para cá e essa vontade de que Deus seja glorificado para cá. Finda que não tem um equilíbrio ainda nisso. Aí alguns de nós que estão assim estudando esse conhecimento reformado, o que é que a gente faz? Não, eu não vou falar que Deus abençoa, está preocupado com você especificamente. Eu não vou falar isso, porque isso vai soar que eu estou daquele lado. E eu não quero que soe que eu estou daquele lado. Eu quero que soe que eu estou desse lado. Então, para de se falar na igreja sobre providência divina, porque por incrível que pareça, segundo a definição que nós acabamos de ler, a providência divina, ela existe para beneficiar o crente, o cristão, melhor falando. A providência divina existe para beneficiar o cristão e para a glória de Deus. Por isso que é um pouco desconfortável hoje quem está, né, se alimentando da Bíblia e se afastando dessas filosofias, falar sobre esse assunto. Mas é tão importante que esse assunto seja falado, porque finda que esse cuidado pessoal de Deus ficou um pouco afastado da nossa realidade, né? Então, o que é que acontece? Deus
Deus, como Lucas falou, eu achei bem interessante, porque claro que tem a ver com o que eu vou falar, porque o tema geral é esse. Mas ele começou falando ali em Gênesis, quando ele falou assim, Deus viu o mundo que estava sem forma e vazia, tal. E ele falou assim, caos. Estava um caos. E é muito interessante isso na doutrina. Quando eu comecei a estudar, porque assim, a gente sabe por cima, mas quando vai estudar a gente entende, né? Bem direitinho. Eu comecei a ficar tão angustiada. Eu não estava entendendo nada porque eu estava angustiada, mas eu comecei a estudar e eu ficava angustiada. E eu, meu Deus do céu, por quê? Por quê, gente? Para a providência divina se manifestar e atuar, é necessário que tenha um caos. É necessário que tenha uma dificuldade, é necessário que tudo esteja desorganizado, é necessário que haja sofrimento, é necessário... um precisa do outro. E eu, particularmente, não gosto de sofrer. Eu não sei se vocês gostam, mas eu não gosto. Eu entendo muito quando o apóstolo Paulo fala assim, que nas tribulações você, né, tem alegria. Eu não acredito que Paulo estava apanhando e, uhul, isso está muito bom. Ele estava assim, isso é horrível, mas eu preciso entender que isso vai produzir um fruto bom. Não é verdade? Então, honestamente, eu me sentia angustiada. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia aliviada, porque eu sei que, em meio à tribulação, o Senhor vai intervir com a sua providência. Amém? Então, para falar sobre essa providência, eu escolhi um texto da Bíblia muito, muito, muito lindo. Eu acredito que todas vocês vão gostar, né? Eu escolhi a história de Ruth, para a gente tratar. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de Ruth. Eu não vou começar lendo uma passagem. Eu vou, às vezes, citar a passagem e vou ler, ok? Para a gente não perder tempo. Uma passagem específica, eu vou esperar todos verem bem direitinho, tá bom? Só para a gente não perder tempo, ok? Esperando vocês abrirem. Então, nós vamos falar sobre o livro de Ruth. E Ruth foi uma moabita que passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Simples assim. Ruth era da família de Jesus. Só isso. Então, nós vamos estudar sobre ela. Por que ela fez parte dessa família de Jesus, né? E como é que a providência divina age na vida de Ruth, ok? Então, eu vou fazer uma explanação panorâmica. Não vou ler todos os capítulos, é impossível, tá bom? Então, ao livro de Ruth é dado autoria, em sua maioria aceita, ao profeta Samuel. Acredita-se que foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth. E esse livro e essa história acontecem em meio ao tempo dos juízes. O tempo dos juízes era um momento de muita estabilidade, né? Porque um juiz reinava 40 anos, é bem interessante. Aí morria, acabava o seu reinado, vinha outro 40 anos, e um era bom e outro era mau, e era aquela coisa toda. E havia uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, estabilidade moral e instabilidade espiritual. Mas o que acontece nesse momento? Em Belém, de Judá, estava acontecendo que o povo estava passando fome. E uma família específica, que é a família de Noemi, às vezes eu vou falar Noemi, às vezes eu vou falar Noemi e às vezes Naomi, porque eu já ouvi essas três e eu já me misturei toda. Mas a família de Noemi sai de Judá e vai para Moabe. Então, quem era o pai dessa família? Elimeleque, casado com Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Então, eles foram para essa cidade para sobreviver nesse momento de crise que estava lá acontecendo em Belém. Quando eles chegam lá, passados alguns anos, os filhos, o Elimeleque, ele vem a morrer. Então, ele morre e os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Uma delas é Ruth e a outra é Orfa. Certo? Então se casam. Com o passar do tempo, acontece que os 2 filhos de Noemi morrem também. E aí, o que é que acontece? Já havia se instaurado o caos pelo fato de você sair da sua terra e ir para outra. Mas agora ele desceu com toda a força. Por quê? O que é que acontece? Noemi era mulher,
viúva, não tinha filhos, uma senhora já, como ela sobreviveria? E é interessante vocês entenderem o contexto cultural. Naquela época, a mulher, enquanto estava solteira, ela era cuidada pelos pais. E quando estava casada, pelo marido. Quando esse marido morria, os seus filhos cuidavam dela. Tinha essa obrigação, tinha esse dever de fazer isso. Mas ela não tinha mais nem marido, nem filhos. E Ruth nem Orfa tinham netos ainda. Então Noemi ficou numa situação desastrosa. Ela ficou num momento desesperador. Como ela sobreviveria? Talvez nós não entendamos isso, porque somos mulheres que hoje estudamos, hoje trabalhamos. Se der uma coisa errada, a gente tem força, a gente tem espaço, a gente tem portas abertas para bater, para trabalhar e conseguir. Noemi não tinha isso. E ela ficou, gente, arrasada. Então, ela decide voltar para Belém. E ela vai para Belém com Ruth e Orfa. E no caminho, ela para e fala assim, gente, não é justo. Não é justo. Olha para as duas noras e fala assim, fiquem aqui. Vocês fiquem aqui porque, olha, vocês são novas. Na minha família não tem ninguém que resgate vocês, que case com vocês. Então, vocês podem ter outros filhos, vocês podem desenvolver a vida de vocês. Fiquem aqui. E o bonito da história é que as duas choram, as três choram muito. Elas choram muito. Interessante, né? Não existia essa rivalidade que hoje no nosso que temos, né? Da nora com a sogra. Elas se amavam tanto que foi impossível para Ruth deixar Noemi ir embora sozinha. Orfa chorou, mas decidiu ficar. E Ruth não. Ruth decide ir com Noemi. Afinal de contas, Noemi não tinha carteira assinada, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Como é que ela sobreviveria? Será que ela sobreviveria esse regresso até Belém? E quando chegasse em Belém, como é que ela ia viver? Ela já não tinha forças. E Ruth não. Aí acontece o famoso versículo, né, em Ruth. Ruth, porém, respondeu. Ruth 1, 16 a 17. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Isso é uma nora para uma sogra, gente. Dá vontade de bater palma. Isso é uma coisa maravilhosa. E Ruth cumpre o que ela diz. Ela volta com Noemi. Ela tinha um amor muito grande. E se ela tinha um amor muito grande por Noemi, a gente subentende que Noemi a tratava muito bem, gente. Não dá, a gente sabe que a gente é humano, a gente ama quem ama a gente. E por isso que Jesus disse, ama o inimigo. Né? Porque é difícil, o amigo é fácil, a inimiga é mais difícil. Então, elas se davam muito bem. Então, elas vão, Ruth e Noemi voltam. E é interessante a gente pensar o seguinte, que agora Ruth é que seria estrangeira. Agora, Ruth que estaria no meio de outro povo, com outros costumes. Mas a gente tem que notar que Ruth já era filha de Deus. Ela creu no Deus do esposo, ela creu no Deus de Noemi. E ela é uma mulher, na linguagem de hoje, cristã. Na época não cristã, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas ela era uma mulher que cria no Deus Todo-Poderoso, né? Então, ela volta para Belém com Noemi. E a gente começa a observar um paradoxo. Eu vou abrir essa aspas. Com os dias atuais, né? Nós não queremos nos comprometer com as pessoas. A gente é tão individualista que quando a gente faz assim, oi, tudo bem? A gente espera de figuinha e tudo que a pessoa responda, tudo bem. Para ela não abrir a boca e dizer, não estou bem não, porque está acontecendo isso na minha vida e aquilo. Ai, meu Deus, eu só perguntei tudo bem, eu não queria que ela me falasse. Não é verdade? Eu não estou mentindo. Só que em relação à família, é interessante que haja isso. Quando a gente casa, a gente não casa só com aquela pessoa. Eu acho que vocês já ouviram isso 1000 vezes. Mas na prática, é muito difícil.
nas dificuldades da minha família, o meu esposo me assiste totalmente, e na dificuldade da família dele, eu também assisto eles. Apesar de às vezes ser difícil de você abrir mão do que era para ser para você, mas a gente casou com uma família, as famílias se casaram. E hoje até nas famílias, nas relações familiares, a gente não aceita esse casamento da família, a gente só quer o marido. Isso é muito errado. E aqui na história de Ruth a gente vê, Ruth abraçou Noemi. Ruth deixou os pais dela, irmãos se ela tivesse. Ruth deixou tudo que ela tinha e foi-se embora com Noemi. Isso é bastante bonito. Quando elas chegam, em Belém, a postura de Ruth, assim, tão positiva, a gente chega a dar uma tristeza quando a gente ouve Noemi falar. Ruth 1:20, 21, eu vou ler para vocês o que Noemi falou quando chegou na sua cidade. Alguém chegou para ela e falou: aquela não é Noemi que saiu daqui e foi para Belém? Olha o que ela diz. Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi é o segundo personagem tão importante dessa história. E Noemi, o nome dela significa agradável. É por isso que ela fala: não tem nada de agradável aqui. Me chame de Mara, que significa amargo, amargura, porque Deus, Ele se levantou contra mim. Eu estou vivendo uma situação que Deus, eu saí daqui cheio de coisas nas mãos e agora eu estou indo embora sem nada. E essa no momento, é a situação em que Noemi está. Ela está com o coração amargurado. Ela faz um julgamento errado sobre Deus. Ela diz assim: Deus tem uma causa contra mim. Lembra muito o que a gente ouve hoje, Porque parece que Deus, nesse contexto das filosofias, Deus parece que é o nosso servo. E tudo que acontece no mundo é uma conspiração contra a minha pessoa, como se eu fosse o centro de tudo. Isso parece demais com os nossos dias, mas infelizmente era assim que Noemi estava se sentindo, Então, da mesma forma não. A Noemi, ela não estava percebendo a providência divina já atuando na vida dela. Poxa vida, Ruth decidiu ir com ela. Ela poderia estar sozinha, mas ela tinha Ruth. Ruth estava com ela. Nem tudo está tão ruim, porque Deus providenciou no meio desse caos, pelo menos uma graça, que era a graça de Ruth estar com ela, e ela não conseguiu ver. Em contraste, nós temos a vida de Ruth, que teve coragem, teve iniciativa de sair da sua terra e acompanhar uma pessoa que poderia ter sido naquele momento deixada para trás. Ela poderia pensar: não, eu não tive filhos, eu preciso de filhos, eu vou me casar com alguém daqui, vou fazer minha vida, vou reconstruir, eu fico aqui com a minha família. Ruth não, Ruth disse assim: não, gente, eu não vou fazer isso com minha sogra. E ela tem a iniciativa de ficar com Noemi. Além dessa iniciativa de ficar com Noemi, o que é que acontece? Assim que chega em Belém, Ruth faz o seguinte: Noemi, eu vou colher espigas. E vai. Espigas de cevada, de trigo, que era o alimento deles. Ruth podia sentar e chorar com Noemi. Ela podia: está difícil, então vamos sentar aqui, vamos chorar até que Deus faça alguma coisa. Não, Ruth se levanta e fala: eu vou colher espigas. E quando fala assim, vou colher espigas, parece que em qualquer lugar tinha assim, uma espiga, vou pegar. Não, ela teria que ir nas plantações e pegar o que sobrava das plantações, e ela ia colhendo. Antes disso, ela pediu aos ceifeiros para fazer isso. Era um perigo muito grande ela ser expulsa do local. Por quê? Em todo lugar havia fome. Então, tudo era lucro, gente.
Mas mesmo assim, ela, não, eu vou. Senão a gente vai morrer. Eu agora sou a pessoa que vou providenciar. Eu sou a provisão de Naomi. Eu errei, né? Noemi. Né? Eu sou a provisão. Eu que vou prover para a vida dela agora. E ela se levanta e tem um perigo. Porque ela era estrangeira. Existia uma lei em Israel, dada por Deus, que era o seguinte: quem tinham propriedades, tinham plantações, quando eles iam fazer a colheita dessas plantações, as espigas ou o que for, o que quer que seja, que caísse pelos caminhos, era direito do pobre. Deus mandou que fosse assim. Que coisa linda, né, gente? Então, eu estou ali semeando, caiu ali pela beirada do caminho, eu não posso pegar, porque Deus mandou que ficasse para aquele que não tem comida, para aquele que é necessitado. E isso é um princípio para nós, né? Muitas vezes a gente tem condições para nós e para os ricos. Tem condições, mas tudo é para ele. E Deus está ensinando, olha, você tem tanto, deixe cair um pouquinho, né? O que cair, não pegue não, deixe para o pobre. Mas era um momento de crise, talvez isso não acontecesse, porque não tinha suficiente. Mas Ruth vai mesmo assim. Tinha o perigo dela ser molestada também. Mas ela foi. Então ela foi, vai nos ceifeiros e pede permissão. E eles deixam. E ela prossegue. Só que aí ela chega nas plantações de Boaz. E quando ela está lá, pede aos ceifeiros, sabe quem conscientemente, como é a gente que fala? Conscientemente chega naquele lugar? O dono da plantação, Boaz. E ele olha e fala assim: quem é aquela mulher que está ali? Aí os ceifeiros falam: aquela é Ruth. Ela pediu para colher e nós deixamos, nós permitimos. Ela está aí desde manhã que ela está. Parou um pouquinho agora. E ele Boaz fica olhando de longe. E é uma das passagens mais. Gente, quando eu leio o livro de Ruth, tinha várias horas eu fazia. Porque é uma história de amor. É uma história de amor. É lindo, é lindo, é lindo. Então, olha o diálogo deles. Eu queria que vocês lessem esse, tá bom? Ruth 2, 11 ao 13. Que diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas. Quem queria achar um Boaz, levanta a mão. Eu já achei. Glória a Deus por isso. Então, gente, olha só que carinho. Boaz, nesse momento, ele provê comida para Ruth. Ele provê proteção para ela. E ainda abençoa a vida dela, gente. Ruth era tão simples e tão humilde que se ajoelha com o rosto em terra. Não é dizer assim, muito obrigada. Ela se prostrou no chão. Não olhou para ele e disse... qual foi a parte que ela falou? Porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Gente, que coisa linda, né? E Boaz é uma figura muito importante desse livro. A gente já viu Noemi, a gente já vimos um pouco sobre o perfil de Ruth e a gente vai ver agora um pouco do perfil de Boaz. Uma pessoa muito importante nesse livro, porque Boaz é um tipo de Cristo. Ele nos lembra Cristo. As ações dele, como ele cuida dela, tudo isso lembra Cristo, né? É um retrato do amor gracioso de Deus, esse diálogo aqui. Poxa vida, ela poderia ter ido em qualquer outra plantação, mas ela foi na plantação de Boaz. Olha a providência divina aí.
Poxa vida, ela poderia ter ido em qualquer hora, mas ela foi na hora que ele ia chegar. Gente, olha a providência divina aí, novamente. Trazendo paz, organizando as coisas. Logo depois disso, ele ainda convida para almoçar, a farta de comida, ela come e ainda sobra. A sobra ela ainda leva para a sogra. Olha que coisa linda, ela leva para a sogra dela, né? E ainda ordena aos ceifeiros. Ele ainda fala assim: olhem, quando vocês estiverem colhendo, propositalmente vocês deixem cair espigas para ela. Oh, que lindo. Propositalmente, vocês deixem cair para que ela, né, sempre tenha provisão. E ela vai colhendo, e depois ela vai debulhar tudo para colocar num saco, não sei o nome, mas ela coloca lá dentro e vai para casa, feliz da vida. Até que ela chega em casa e a sogra pergunta para ela: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então, essa atitude de Ruth, essa ação de estar ali, e o que aconteceu trouxe um sorriso a Noemi, gente. Aquele discurso, né, tão pessimista dela, ela mudou agora. Ela disse: seja ele abençoado, né? Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Gente, ela se considerava como morta. E naquele instante foi uma esperança para ela. E quando ela soube que ele era resgatador, quem ele era, e que ele era resgatador de Noemi, aí sim que ela ficou feliz. Por quê? O que seria um resgatador? No caso de Noemi foi o seguinte: Elimeleque morreu, ela não tinha filhos, o nome da família dela ia se perder. Então, Deus, era uma lei, na lei judaica dizia o seguinte: para que aquela família não se perca, o próximo da família, o mais próximo da família, tem que se casar com essa pessoa para que o nome dessa família não morra, e para também, se tiver terra, se tiver alguma propriedade, para que essa propriedade não seja perdida. E Boaz era exatamente essa pessoa. Olha só que providência, né? Então, Boaz era a pessoa que deveria remir Ruth. Gente, a gente lembra de quem? De Cristo. Olha que história linda, como Deus faz as coisas, gente. Então, Elimeleque não tinha mais descendência, Boaz agora era o resgatador, então era a vez disso acontecer. Então, Noemi faz 2 mais 2, né? São 4. Então fala assim, aí começa um plano, né, para como é que vai acontecer isso. Porque Boaz já sabia que ele deveria ser o resgatador dela a essa altura, mas ele não fez nada. Aí Noemi não deixa quieto. Ela diz assim: Ruth, faça o seguinte, tome banho, coloque perfume, fique bem bonita. Hoje é dia de Boaz estar na eira, lá olhando muito feliz com tudo que foi colhido, e espere ele comer, espere ele beber vinho. Quando ele dormir, sabe o que você vai fazer? Você vai deitar aos pés dele. E Ruth, muito obediente, fazia tudo que Noemi falava para ela. Igual a gente ouvindo, agora em relação às mais novas, igual a gente ouvindo aos mais velhos, né, meninas? Isso é uma lição para nós. A Bíblia fala que os mais velhos devem ensinar os mais novos, e nós devemos ouvir a experiência de vida deles. Talvez ele não seja ela seja a pessoa mais bíblica ou tenha mais conhecimento, mas ela tem alguma coisa para passar da vida dela, e a gente não quer nem ouvir as histórias deles, né? Então, Ruth faz igualzinho.
Noemi manda. Eu vou ler a passagem, 3:8-13. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu. O Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Coisa linda, gente. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos se ele quer... De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Quando ele diz assim, o seu gesto de bondade ainda é maior do que o primeiro, ele sabia que era ele que deveria ter tomado algum tipo de iniciativa, mas ela humildemente faz isso. E essa questão dela sentar aos pés era um costume deles, era só para dizer assim, ó, eu estou aqui, coloca a capa sobre mim, ou seja, casa comigo. Em outras palavras, Ruth pediu Boaz em casa mesmo. Foi isso que aconteceu. Mas ele sabia que ele deveria ter feito isso e não fez. Mas naquele instante, ele disse que faria aquilo se fosse possível a ele. E ele diz assim, eu vou resolver isso hoje. Gente, eu acredito, dei seus votos, que ele já estava apaixonado por ela, porque ela era uma mulher muito bem falada na cidade. Muito bem falada. E ele diz aqui, todos sabem que tu és mulher virtuosa. Gente, Ruth foi muito diferenciada das outras mulheres. As atitudes, as ações dela eram muito diferenciadas. O que ela estava fazendo era muito belo. Outras pessoas talvez não fariam, né? E ela fez. Então a cidade sabia. Então, se a cidade sabia e a elogiava, seria um bom partido para ele. E olha que coisa boa, né? Então o que é que acontece? Ele vai para a cidade e fica na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar que se resolvia as coisas no tempo de juízes. Então, quando as pessoas queriam resolver as coisas, ficavam na porta da cidade. Todo mundo se juntava, vamos resolver as coisas aqui. Tinha juiz, tinha alguns líderes, alguns anciãos. E tudo era feito, todo o combinado era feito na frente dessas pessoas para ser um testemunho, para as pessoas serem testemunhas que aquilo foi acordado. Não existia papel para assina aqui. Não era dessa forma. Era pela boca, por ações, por atitudes. Então, ele fica na porta da cidade. Quando ele chega na porta da cidade, quem é que aparece? Do nada, o outro resgatador. Que coisa, né, gente? Olha a providência divina novamente. Então, ele chega e vai conversar com esse resgatador e ele diz assim... Ah, não, eu não coloquei aqui, não. Ele vai e chega para esse resgatador e pergunta para ele, você... Olha só, o que acontece é que o terreno de Noemi está à venda. E nós dois somos os resgatadores. Você primeiro e depois eu. Tu queres resgatar essa terra? Aí o resgatador, que não cita o nome dele. Sim, quero. Aí, boys... Bem, se você quer resgatar essa terra, você tem que casar com Noemi também, para resgatar e suscitar o nome da família dela. Aí o resgatador fala, então não quero. Ele não quer. Por quê? Por que ele não quer? Porque ele perderia o nome dele para suscitar o nome de outra família. E isso era muito importante naquela época. Hoje os sobrenomes da gente é muito misturado, né? Se a gente levantar, quem é Silva? Todo mundo, desse lá. Quem é não sei quem, né? Mas naquela época não, era muito importante. E era importante principalmente por causa da genealogia de Jesus Cristo, por causa da descendência. Isso era muito importante. É por isso que existe um livro, é um livro de números ou... Qual é o... Não, tem um livro que se ocupa... Qual é, querido? O livro que... É Números mesmo? Só para falar sobre as genealogias. E você... Oh, meu Deus. Para que eu quero saber? Para quê? Simplesmente você vai entender que Jesus vem dali. É Deus provando que de Adão chegou em Jesus. Só isso. A importância. Então era muito importante a permanência do nome, né? Aí...
Veja, por isso que eu digo que Boaz tinha interesse. Ele podia ter dito assim: se você quiser o terreno, você tem que casar com Ruth, mais novinha, né? Mas não, ele foi, né, esperto, ele tem que casar com Noemi. Aí ele, não quero não. Mas para falar a verdade, o que pesou foi a questão das terras. Ele teria que ele era rico também, muito rico, então ele teria que tanto cuidar da terra dele, como cuidar da terra de Noemi. Então seria muito difícil, além disso, e ele perderia o nome dele, então ele não quis. Aí o que Boaz fala? Junta todo mundo, olha... Aí ele fala bem alto: hoje eu estou tomando, como eu estou resgatando a terra de Noemi e a moabita Ruth. Aí pega a sandália, que era uma tradição, e dava para o outro. Isso confirmava que todo mundo viu e que era um contrato e não podia ser revogado. Era assim que fazia os contratos naquela época. Então, é isso que acontece. E vamos chegando no final da história, porque são só 4 capítulos, né? E o que acontece? Então, por fim, ele resgata Ruth, eles casam, e algo muito lindo acontece, porque assim que eles casam, ela engravida, gente. Ela era casada provavelmente 10 anos com Malom e ela não tinha tido filhos. Ou ela era estéril, ou ele. Dos dois, um. Mas o que importa é que ela não tinha filhos e a partir daquele momento Deus a abençoou com uma criança chamada Obed. E Obed é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi, né? Olha só, Ruth passou a fazer parte da família real quando nem existia rei ainda. Olha que história linda, minha gente. E aí, olha só como acaba. Eu vou ler, vamos ler junto essa passagem. Ruth 4, 14, 17. É muito lindo esse final. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O interessante é que Ruth tem um filho, mas quem é exaltada na cidade é Noemi. Porque foi Noemi que saiu de Belém em sofrimento. Foi Noemi que voltou para Belém com amargura e com sofrimento. E as pessoas sabiam que aquilo ali era a perpetuação da família de Elimeleque e de Noemi. Então todos glorificaram mais a Noemi do que a própria Ruth. E pelo que a gente entende, Ruth não se importava. Aqui diz que ela pôs o menino no colo e cuidava do menino. Ruth entendia que aquilo era tudo para Noemi. Tudo. Ela não tinha nada, agora ela tem um filho. Ela tem um bebê, ela tem uma criança que vai perpetuar a linhagem do próprio esposo, a sua própria linhagem. Isso é muito lindo, filho, irmãs. Então, nesse momento a gente percebe que Deus começa com a história triste de Noemi e volta para a história alegre de Noemi. A gente sabe que o nome do livro é Ruth, porque Ruth teve uma importância grande, mas isso nos mostra que Deus se importa conosco, com os que sofrem, com os seus filhos, né? Ele começa com Noemi e termina na alegria dela. A vida dela foi restaurada, o ânimo dela foi restaurado, né? Então nós vemos nisso tudo a providência divina na vida das duas. E na vida de Boaz também, né, gente? Porque casar com Ruth não era pouca coisa. Né? Então Deus vai ali e eles estão lá de volta na sua terra. Deus restaura tudo. A providência divina chega com força na vida de Noemi. E isso é muito lindo. Continuando, eu quero que vocês vejam uma coisa bem interessante comigo. Pronto. Como eu disse inicialmente,
A providência divina, ela se apresenta em momentos de dificuldade. Para que ela se apresente, é claro que Deus provê todo o tempo. Né? O tempo inteiro Deus trabalha. A gente aprendeu com Lucas o quê? Que Deus viu que estava sem forma e vazia, tentou organizar a coisa e começou a colocar terra, começou a colocar água, e Ele foi provendo na criação. Essa criação era para os seus filhos. Entenderam que a providência divina é para os filhos de Deus? E Ele provê para os filhos, e ele além de prover naquele momento da criação, Ele vai provendo todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Ele vai trabalhando, Ele não parou de trabalhar. Né? Ele ainda trabalha. Então, continuando a bênção de Ruth, além dela ter um filho agora, além desse filho dela ser o avô... O pai de Jessé, exatamente, de Davi, né? Tem uma coisa melhor ainda. Em Mateus, não precisa abrir. Em Mateus 1, 5, 6 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E quando vai continuando a genealogia, vai chegar em Maria, José e Maria, que gerou a Cristo. Gente, você que não era ninguém numa terra, Deus faz você ser da família de Cristo. O seu sangue circula. Claro que Jesus vem, né? Do céu, é diferente. Mas é da Jesus. Imagina, eu sou da família de Jesus, desculpa, né? O pastor, desculpa, quem manda aqui sou eu sou da família de Jesus. Gente, e além do mais, além dela ser da família de Jesus, além dela ser, né, ancestral de Cristo, o nome dela está no Novo Testamento, está lá. Nessa genealogia existia o nome de vários homens, e fulano gerou cicrano, quem teve o filho foi a mulher, mas está o nome dos homens, mas está lá, fulano gerou cicrano, aí abre uma aspa, cuja mãe foi Raabe, a ex-prostituta. Deus abriu um espacinho para mulheres um pouco estranhas, como Raabe, que foi uma prostituta, e Ruth, que era uma moabita. Isso causa um ciúme tão grande nos judeus, irmãs. Porque para os judeus é só eles, até hoje é só ele, ninguém mais vem, é só eles, né? E o nome de Ruth está lá, além de ter um livro todo escrito em seu nome. Que coisa linda, isso só Deus faz, né? Então, deixa eu ajeitar aqui. Se a gente parar para olhar, gente, com um olhar atual, de verdade, a gente entende que a providência divina não começou quando elas voltaram, quando Ruth veio com Noemi para Belém novamente, e Ruth encontra Boaz, e casa com Boaz, e tem um filho. A gente entende que a providência divina foi quando houve uma fome, e elas saíram da terra e foram para Moabe, e lá ela teve uma nora chamada Ruth, e elas voltaram. A gente vê que a providência divina, às vezes, a gente se confunde, se é Deus que está promovendo tudo, todo desastre, né? A gente fica, será que foi Deus? Mas não importa, isso aí é uma questão com Deus. O importante é que Deus usa todas as tragédias da nossa vida para fazer algo maravilhoso. Amém, queridas? Deixa eu só, para a gente terminar, estou acabando. Tudo isso se aplica a nós. Agora vamos chegar a gente, né? Se a gente pensar na importância dessa história, existe uma fome, uma migração, mortes, nova migração, né? Amargura no coração, tristeza, e aí começa a vir uma providência. E aí existe um casamento, existe um filho, que é avô de Davi, que de repente está na genealogia de Cristo, que chegou até nós. Nós não somos a genealogia de Cristo, tá, gente? Mas por Cristo ter vindo de uma linhagem, nós estamos aqui hoje reunidas, sentadas, ouvindo a palavra do Senhor. Tudo isso é por Cristo, gente.
tudo que acontece no mundo, Deus não está preocupado com a vida individual, só a sua vida individual. Ele ama você, Ele está preocupado com você, mas à medida que Ele mexe esse pitoquinho, vários outros estão se movendo, porque existe um plano específico no final. Alguém já viu uma mesa de som? Essas bem novas assim, que elas ficam se mexendo sozinhas. Eu acho aquilo incrível. Elas ficam se mexendo. Assim é Deus está planejando. Ele mexe aqui, isso interfere no mundo inteiro. Isso interfere no mundo inteiro. Então, as pessoas dizem que as mulheres sabem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Nem tanto, porque Deus consegue olhar para a sua vida e para a sua, e para a sua, para a sua, e para cada um de vocês que estão aqui, e ao mesmo tempo governar o mundo, e ao mesmo tempo saber a bomba que caiu não sei aonde, a guerra que está... Ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. E agora vamos pensar em nós. Em nós. Né? Eu achei interessante quando falaram sobre a solteirice. Mas eu queria que vocês não fizessem graça no momento sobre isso. A gente já riu sobre isso. Mas assim, qual é o caos da sua vida? Se você é solteira e você acha que isso é uma aflição para você, não se preocupe. Deus vai providenciar. Ele vai providenciar quando você parar de olhar para você mesmo e ajudar Noemi. Porque Ruth, ela parou de olhar para ela. E ela pensou em Noemi. E quando ela estava trabalhando para o outro, Deus agiu na vida de Ruth, sem ela nem sentir, sem ela saber. Às vezes a gente olha para a nossa situação, a gente olha, nossa, eu sou solteira até hoje, os anos estão se avançando e eu estou aqui nessa situação. Eu estou falando sobre isso porque isso aflige a mulher. Aflige, porque Deus nos fez para ser cuidada. Lembra de Boaz? Como ele proveu tudo para Ruth, a gente tem essa necessidade de alguém que proveja tudo para a gente. E não é uma aflição engraçada. A gente brinca porque, né, tem que brincar também. Mas é algo que aflige o nosso coração. Deus providencia. Viva, ande, ajude o outro, caminhe, prossiga, faça a sua parte. Na hora certa, Deus vai trazer a doutrina da providência divina nessa área da sua vida. Talvez você seja casada já, mas tem problemas com seu esposo, tem problemas com seus filhos. Um caos está na sua casa. Se acalme. Porque enquanto Deus está governando o mundo, Ele está cuidando de você. Talvez você está preocupado por causa da sua vida financeira. E se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão nessa hora, porque o nosso país está passando por uma situação difícil. Deus está cuidando de nós. De fome não morreremos. Não morreremos. Deus cuida de nós. Talvez a sua dificuldade seja profissional. Meu Deus, eu já perdi tanto tempo. E agora? O que é que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo o curso certo? Será que é isso? O que... Ande. Caminhe. Apenas caminhe. Porque se você estiver entrando pela rua errado, o Senhor vai dizer, não, é aí não. Mas você não pode ficar em casa sentada, esperando que Deus faça chover sobre sua cabeça. Olhe para Ruth. Olhe para Ruth. Tudo estava dando errado, mas eu vou voltar com ela. Tudo estava dando errado lá, mas eu vou procurar comida. E nessa luta, Deus foi trazendo as coisas ao caminho dela, e ela foi entendendo os sinais que Deus estava mostrando, e ela foi dando um passo atrás do outro. É assim na sua vida e é assim na minha vida, porque Deus cuida pessoalmente de nós. Agora, não confunda. O motivo de vida de Deus não é cuidar de nós. Ele é um Deus grandioso, gente. Ele tem várias questões dentro dele para resolver. Ele é um ser cheio de atributos. O fim não somos nós. Entende? Deus não está aqui para servir a gente, não. Nós que somos servos, temos que fazer igual a Ruth. Como é que o Senhor olha para nós? Uma estrangeira. Lembre-se, gente, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos da linhagem dos judeus, não. E Jesus estendeu a mão para nós. Olha, vocês não eram povo, mas agora vocês vão ser povo. Sejamos humildes. Sejamos gratos.
Isso é para mim, é para você, porque o que a gente sabe mais fazer é murmurar, é reclamar. Eu tenho um PhD nisso, em reclamar, meu marido sabe. Mas Deus está cuidando de nós. Na hora certa, Deus vai endireitar os caminhos. E nessa história, a gente vê que o personagem principal é Ruth. Principal porque o nome do livro é Ruth, né? E eu quero que você pare e pense, em qual desses dois personagens, Noemi ou Ruth, eu me enquadro? Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou lutando mesmo? Eu vou lutar e tal, eu vou caminhar, vai dar tudo certo, tal. E eu não quero fazer aqui aquele paradoxo, nesse sentido. Você é quem? Noemi ou Ruth? Seja como Ruth. Sabe por quê, gente? Porque tem dores que só você sabe. Eu quero dizer para você que se você for Ruth, glória a Deus. Se você estiver agindo como Ruth, glória a Deus. Mas se você estiver desesperada como Noemi, tem graça para você. Porque se fosse pelo nosso comportamento, se a gente tá legal ou tá ruim, Noemi não seria abençoada, mas como eu disse, começou com Noemi, com sua amargura, e terminou com a bênção na vida dela, mais dela do que na vida de Ruth. No plano, né, terreno, né, falando. Então, se está difícil, irmão, sua situação, se o seu dia a dia tem tido circunstâncias complicadas para você, se você está como Noemi, que você só faz chorar, só faz reclamar, só faz praguejar contra Deus, porque Noemi colocou a culpa em Deus. Mas Deus tem graça para você. Mesmo você fazendo tudo errado, porque não é você, Ele que é o Deus da providência. Amém, queridas? Eu quero chamar meu esposo. E eu gostaria que ele cantasse pra gente uma música que é dele, que ele escreveu. E essa música assim, fala muito sobre o que a gente conversou hoje à tarde, tá certo? Eis que estou convosco todos os dias, eu caminho com você no vale, eu te levo ao alto da montanha. Eis que estou convosco todos os dias, até que os tempos não existam mais, até o dia que eu te levarei. Não está só na tempestade, sou teu abrigo. Você não está só no deserto, seu alimento. Você não morrerá, como planta nova florescerá. Eu me importo com sua dor. A solidão e a dor da traição, eu recolherei as suas lágrimas, eu farei você sorrir.
Você não está só, na tempestade sou teu abrigo. Você não está só, no deserto seu alimento. Você não morrerá, como planta nova florescerá. Eu me importo com sua dor. Se subir ao céu, lá eu voarei contigo. Se descer ao mar, lá eu nadarei contigo, pois eu sou teu Deus, eu sou fiel, eu sou teu Deus, eu sou o pai do órfão, marido da viúva, pátria do forasteiro e amigo do solitário. Sou pai do órfão, marido da viúva, pátria do forasteiro e amigo do solitário. Tudo em todos, tudo em todos, tudo em todos. Eis que estou convosco todos os dias. Amém, glória a Deus. Gostaria de agradecer a Monique por estar aqui nesse momento. Receba.